os Espíritos, Pai das luzes, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e Pai nosso também. Mais uma vez, Pai, te agradecemos por essas portas ainda estarem abertas nesse tempo do fim, quando haverá, Pai, o Concílio Mundial de Igreja, e provavelmente essas portas serão cerradas, e nós estaremos como Daniel, olhando ansiosos por nossas janelas, e orando, esperando o dia da Tua vinda. Mas enquanto este dia não chega, nós somos gratos por esse pequeno tabernáculo aqui, onde podemos nos reunir em torno da Tua Palavra, para nos aquecer no fogo do Espírito Santo, Pai, e termos dons de maravilhas, de curas, Pai, de revelação da Tua Palavra, de libertação completa, de cura de enfermidades. Todos esses dons estão na Tua Palavra, que será pregada agora e se derramará sobre os Teus filhos. Mas antes disso, Pai amado, aceita os pedidos que foram escritos aqui nesse livro, um tipo de livro da vida. Pai amado, em favor da irmã Margarida, Delcíria e irmão Sérgio, por cura completa de seus corpos físicos, Pai. Cumpra a Tua Palavra que diz, por suas pisaduras nós já fomos sarados, Pai. E confirma isso na vida dos Teus filhos. Também por Milton, Mirela, Orosina, saúde e conversão destas almas. Pai amado, somente o Senhor pode salvar, pode curar, pode libertar, Senhor. Então somente a nós fica aqui o encargo de fazer as petições, as orações, o pedido e entregar essas pessoas em Tuas mãos, clamando pela Tua misericórdia. Também por Hilda, Lindinalva, Ayrton, saúde, conversão, Sueli, Alex, Aparecido, Lucimara, por saúde, libertação e salvação. Quantas pessoas, Pai, precisam do Teu poder, muitas vezes sequer conhecem o Teu nome, Pai, mas o Senhor conhece cada um de nós, porque somos criaturas das Tuas mãos. Então somente tenha misericórdia, Pai, e envia anjos ao derredor desses filhos e filhas, cura, libertação sobre eles, sobre os seus lares, repreendendo toda a classe de demônio, Pai, e que toda obra do mal caia por terra através do Teu nome santo. Também a irmã Rosa pede por saúde na sua família, derrama o Teu poder sobre a irmã Rosa e sua família, o seu lar, Pai, curando, libertando, posicionando a sua família para o dia da Tua salvação. O irmão Jonas pede oração por viagem, Pai. Irmã Isauri agradece por bênção e pede oração para Sheila e João Lucas por cura de enfermidade. Pai amado, ajuda a irmã Isauri, Pai, ajuda a sua família, ajuda o seu lar, cura, liberta, protege, colocando anjos ao derredor ali, Pai. E também guarda o irmão Jonas nessa viagem, Pai, com segurança que ele possa ir e voltar, Pai, para ter companheirismo ali no seu trabalho, com seus familiares, o que quer que seja, Pai, que ele seja garantida a sua vida em segurança. Também a irmã Isauri pede oração por sua nora Sheila e por seu bisneto João Luca, e também agradece a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem dado. Pai amado, abençoa essas crianças, abençoa, Pai, o futuro, Pai, desta igreja, que são os filhos, os netos, Pai, desses irmãos, dessas irmãs, que terão que continuar esta palavra, cumprindo o que diz, necessário é pregar mais uma vez a novos povos, nações e língua, e é esta parte que nós temos feito, Pai. E também agora nós que estamos aqui, derrama seu Espírito sobre nós, pega a Tua palavra, Pai, e coloca em nossos corações através do Teu servo, Senhor. Tira o indignos homem de cena, Pai, e coloca o Teu Espírito sobre nós, para que possamos ser como a boa terra que embebe a chuva e produz bom fruto, recebendo de coração a Tua palavra. E conceda a nós, Pai, sair daqui dizendo uns aos outros: ardia os nossos corações enquanto nos eram abertas as Escrituras. É o pedido da Tua igreja, no nome santo e precioso do Verbo da vida, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sublime graça do Senhor. Aleluia. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou.
Soberano Deus, eterno Pai, Criador, sustentador do universo, humilhado a teus pés, santidade, Pai. Nós continuamos humilhado a teus pés, buscando do teu poder, da tua graça. Já cantamos, já oramos, já subimos nas asas do louvor. Agora é o momento da tua palavra, Pai. E especialmente também, Senhor, entrego ao Alvino e o irmão Cleito ali de Salvador da Bahia, que o homem quis dar um infarte no homem ali, Senhor. Pedimos a cura e a restauração de sua saúde para o Alvino ali, Senhor. Amigo, parente do nosso irmão Cleiton, entregamos essa causa em tuas mãos, Pai. E também pedimos que o Senhor abençoe a parte da palavra que será pregada nesta noite. Tome o indigno pregador e fale ao teu povo, Senhor. Abençoe cada irmão, cada irmã que adentrou estas portas, Pai. Desce a unção, a inspiração divina sobre cada coração, Pai. Fazendo com que teu filho e tua filha possa sair melhor do que entrou aqui. Entregamos em tuas santas mãos, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, vamos abrir as Escrituras. Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã hoje. Vou dar nota. Muito bem. Amados, também, já de antemão, para os obreiros, amanhã, segunda-feira, 19h30 aqui na igreja. Para os que não puder, dá um grito, dá um jeito de vir, precisar de uma ajuda, alguma coisa, fala com nós. Mas façam força de estar aqui para a nossa reunião. Tá bom, irmãos? Vamos abrir as Escrituras Sagradas, irmãos. Vamos abrir, porque coisa boa é abrir a Bíblia, né, irmão? Jó 11, verso 4. Deus abençoe, irmão Tarciso. Também a nota que ele deu do pastor Degomar, mandou o convite para nós, do aniversário lá da igreja, do ministério, né, irmãos? Deus abençoe o pastor Degomar, os irmãos que estão vindo aí, é tudo do companheirismo que ele convidou. E os que quiserem estar lá no sábado, estão tranquilos, né? Para participar. Domingo estamos aqui e vamos ver o que Deus tem para nós, né, irmãos? Jó 11, 4. Diz assim a Escritura, amados, somente o verso 4. Pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Amém? Agora vamos para a segunda carta do apóstolo João. Segunda carta, irmão, antes do Apocalipse. Lá, antes de Judas, lá no finalzinho da Bíblia. Segunda carta, tem a primeira carta de João, né? Depois de Pedro, vem a primeira epístola, aí vem a segunda epístola e tem a terceira. Nós vamos ler na segunda. Segunda epístola, versículo 10. Esse só tem versículo, irmão, não tem capítulo. É uma cartinha bem pequenininha. Segunda epístola de João 10. Diz assim, amados: se alguém vem ter convosco, antes do Apocalipse, lá, João. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Amém. Que o Senhor acrescente a bênção à leitura da palavra. Podeis sentar, amados. Amados, eu gostaria de ter feito um banner. Eu gosto de, às vezes, fazer uma ilustração para a igreja. Mas não foi possível, muito corrido, né, irmãos? E o banner
Às vezes demora uma semana, né? Porque tem que fazer arte. Eu queria ter esse banner aqui para mostrar para a igreja, mas eu vou ainda trazer o banner, porque uma imagem, uma gravura, fala mais que 1000 palavras. Às vezes você prega, a pessoa não entendeu nada. Você mostrou uma imagem, agora eu já entendi. Você estava falando disso, né? Então, tá? Então, quando Cristo estava na terra, ele não tinha banner para fazer naquele tempo. Aí ele usava outra estratégia, que era chamada de parábola. É o mesmo banner, irmão. Mesmo banner, só que é falado. Então hoje, eu estou aqui para falar com a igreja um assunto que Deus me inspirou, me trouxe, né? Sobre uma coisa séria, irmãos. Meu Deus do céu. Posicionamento da noiva de Cristo. Amém? Posicionamento. Nós temos aquele ditado aqui, não sei se vocês já notaram, eu, irmão Tarcísio, às vezes, qualquer irmão que está pregando, fala, irmão, a igreja sabe onde é que ela está parada. Não tem esse ditado? O irmão Brano usou essa linguagem. A igreja sabe, ou fulano de tal sabe onde ele está parado. Essa palavra parado, irmão, não é parado. Tá? É posicionado. Igual, por exemplo, você vai para São Paulo, mas você chegou em Dourados, onde é que você parou? Eu estou parado em Dourados, mas eu sei que o meu destino é São Paulo. Entendeu, irmãos? Parado, o irmão Bruna falava, olha, Moisés sabia onde ele estava parado. Quer dizer, no sentido da posição de Moisés. E assim, o irmão Brana usou essa linguagem. Então eu, orando, e Deus, faz tempo que Deus vem me mexendo com isso. Fala sobre posicionamento. Então eu vou falar um pouquinho hoje, irmão, não sei que não vai dar, porque é longo isso aqui, é uns 3, 4 cultos para nós falar sobre esse assunto. Mas vamos falar um pouquinho hoje, tá? Sobre o posicionamento da igreja de Cristo, a noiva, tá? Que isso nunca nem passa perto da denominação. A denominação nem sonha o que é posicionamento, tá? Então, irmãos, o posicionamento da doutrina tem que ser correta, tá? Eu li em Jó quando ele diz, pois diz a minha doutrina é pura. Quer dizer, a primeira coisa no sentido do posicionamento, irmão, a primeira coisa, o carro-chefe é a doutrina. Você tem que estar posicionado na doutrina certa. Então, eu já falei que a denominação passa longe, porque eles nem têm a doutrina certa, então ele nunca vai estar posicionado. Deus vai posicionar a denominação na tribulação. É na tribulação que eles vão notar que eles não estavam posicionados em nada, e aí eles terão que selar seus testemunhos morrendo diante da besta. Mas para um povo especial, zeloso de boas obras, para os eleitos, Deus deu para nós a sabedoria, o entendimento de procurar entrarmos no posicionamento, quer dizer, na doutrina certa. Você orou tanto lá, né? Senhor, mostra-me a palavra. Eu quero estar na doutrina certa. Eu quero estar na coisa correta. Não é assim que nós orávamos na denominação? Eu orei muito. Deus trouxe a coisa para nós, que é a mensagem. Saímos porque Deus nos posicionou na mensagem do dia. Não é nem carne enlatada de ontem. É na mensagem do dia. A pregação de hoje. Amém? Então, irmãos, veja, a doutrina é a primeira parte do posicionamento. Doutrina, conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Se a igreja não tem doutrina, ela está fora, irmão. Doutrina, conjunto de ideias no sistema. Aí pode usar o filosófico, o político, o religioso, o econômico, né? Tudo tem doutrina, irmão. O quartel tem doutrina. Os bancos têm doutrina financeira. A política tem a doutrina deles. Mas tudo foi tirado da Bíblia. Amém? E a igreja de Deus tem a sua
doutrina. E a doutrina tem que ser pura, correta. Então, por que estamos falando isso? Porque você tem que ver que para irmos no arrebatamento, nós temos que estar posicionados. Por isso que o profeta falou, estamos parados em tal lugar. Quer dizer, posicionado. Quando Cristo vier, aquele ali é o lugar de encontro. Cristo encontra conosco aonde? No posicionamento. Agora, Cristo vem, você não está posicionado. Né? Mas glória a Deus, né? Só de estar na mensagem, desculpe, irmão, só de estar na mensagem, você está posicionado. Porque a mensagem é o posicionamento. Amém? A mensagem é o posicionamento. Qual o lugar de encontro? Na mensagem do sétimo anjo. Tá? Por quê? Porque no posicionamento você ouviu o grito do mensageiro. Você ouviu o alarido. O segredo é, Deus não tem onde nos pegar, em outra linguagem. Deus não tem onde encontrar uma falha em nós, nesse sentido. Por quê? Porque foi Ele mesmo que colocou nós no posicionamento. Batismo certo. Ceia tem que estar certa. Lavamento dos pés. Amém? A doutrina para os irmãos, para as irmãs. Com todas as dificuldades que temos. Amém? Mas você está lutando, você está batalhando para estar nessa doutrina. Você tem que ser doutrinado e disciplinado. Não pode ser rebelde. O rebelde Deus chuta para fora. Tem que estar posicionado, submeter a posição. Por exemplo, músico é músico, posição de músico. Obreiro, obreiro, posição de obreiro. Mestre, mestre, professor de escola. Pastor, pastor. Cada um na sua posição. Amém? Aí funciona. Então, irmãos, veja, eu anotei a doutrina entre várias coisas, né? Batismo, unidade. Nós cremos na unidade de Deus, tá? Que é uma parte da doutrina da Bíblia, você tem que entender, pelo menos um pouquinho, né, irmão? Que Deus não é uma trindade de pessoas. Deus pode ser uma trindade de ofícios, pode ser distribuído em 3 manifestações maiores de Deus, como Pai, Filho e Espírito Santo, mas manifestações, ofícios, não pessoa. Amém? Porque só tem uma pessoa na divindade, que é Jesus Cristo, a única pessoa de Deus. Amém? E por que ele se tornou pessoa? Para sangrar na cruz. Porque Deus não morre, Deus não sangra. Então você tem que conhecer um pouquinho e crer que Deus é único. Pastor, por quê? Desculpa, irmão, eu sou enfático em dizer. 7,38 de João, Cristo falou, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Eu creio como ensinou aquele irmão, aquele pastor, aquele bispo. Não, você tem que crer nele como diz as Escrituras. Se a Escritura diz que Deus é um, esquece, irmão. Se você lê que viu que parece que é 3, mas semente, não, parece que é 3, mas é 1. Amém? Porque Deus é único. Tá, muito bem. Unidade, pecado original, a semente da serpente, né? Você sabe que não foi uma maçã que Eva comeu. O ministério da graça, distribuído em 3 atributos, justificação, santificação, novo nascimento, são etapas que você passa por esse processo, quando você submete essa posição da doutrina. Quem opera isso é Deus. Irmão, você já viu que o bebezinho, ele não faz nada no ventre? Ele não faz nada. É Deus que ajunta a célula dele, né? O bebezinho no ventre também passa por processo, irmão. Sabia? Ele encontra o óvulo, pum, fecunda. Primeira parte. Encontrou a vida. Porque o óvulo da mamãe não tem vida. A vida está no sêmen. Né? O sêmen traz a vida. Você vê. Encontrou com o óvulo, bum. Aí ele vira, ele deixa de ser o óvulo agora. Ele vira um embrião. Segunda parte. Ele virou um embrião, ele começa a crescer e mudar. Transformação, não é, irmão? De embrião ele vira o feto. Amém? Aí ele está perfeitinho já.
Quando ele vira o feto, irmão, ele já tem praticamente quase as digitaizinhas dos dedinhos, pititiquinho dele já tem. Entendeu? Aí de feto ele só vai, crescer, madurar, 9 meses e nasce. Você vê? O embrião, o feto, né? E a fecundação. Então, veja, essas coisas são justificação, santificação e novo nascimento. Então você tem que se submeter, deixar Deus operar em você. Filipenses 1,6, não é? Aquele que em vós começou a boa obra, Cristo aperfeiçoará até o dia de Cristo. Quem vai que completar essa obra na vida do irmão e da irmã? É Deus. Quem vai te completar o posicionamento? É Deus. Não é o pastor, não é nós, irmão. Nós somos tudo servo. Nós somos tudo servo. Então veja, primeiro posicionamento, você tem que estar na doutrina certa. Desculpe aí o pessoal que vai me ouvir, se não tiver na doutrina certa, esquece, vai ficar para fora. Grupos da mensagem, tabernáculos, tem que estar com a doutrina certa. Se algum tabernáculo escutar essa pregação, ele tem que entender que não pode acrescentar a Bíblia e não pode acrescentar a mensagem do profeta. Irmão Brana falou 3 coisas que um pregador não pode fazer: deslocar a palavra, amém? Aplicar mal a palavra, ou acrescentar ou diminuir a palavra. Muito pastor da mensagem vai ser julgado por deslocar mal a palavra, por aplicar mal a palavra. Como? Não vou entrar em detalhe, irmãos. Tá? Você sabe, as heresias, os ismos que acontecem. Então, para nós estar posicionados, nós não podemos aceitar nenhum ismo, nenhuma heresia, irmão, nenhuma ideia errada. Falar o que o profeta falou. O irmão Brando diz: o mensageiro dorme, porém a mensagem segue com apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. O mensageiro dorme, mas segue a mensagem. Agora, esses ministros, eles têm que falar o que o mensageiro falou. Ser fiel ao mensageiro falado. Quem sou eu para falar o que o irmão Brando não falou? E o que Deus me revelar tem que somar com o que o profeta falou. Isso não é acrescentar, isso é dar mais luz à palavra. Amém? Então eu não vou seguir, mas o primeiro posicionamento é esse aí, a doutrina, tá? Você tem que estar posicionado na doutrina. O irmão e a irmã tem que submeter a doutrina. Ah, pastor, eu não concordo com isso. Eu sinto muito. Tem que concordar com toda a palavra. Evidência do Espírito Santo é o quê? Qual é a verdadeira evidência do Espírito Santo? É você dizer amém. Amém? A toda a palavra. Ah, pastor, isso aqui eu não concordo. Não, tem que concordar com tudo. Tem que comer o cordeiro com pata, com buchada, com tudo. Pode deixar nada do cordeiro para fora. Segundo posicionamento. Eras da igreja. Aonde que a igreja está nas eras? Laodiceia. A noiva saiu. A igreja, irmão, quando fala igreja, atinge todo o contexto geral. Você pode ver, o profeta mesmo mostra aquela luzinha lá, ó, ela já saiu. Tá? Aquela luzinha, ela está do lado de fora. Nós fomos sacados de Laodiceia. Só que, quando se fala na posição das eras, amém? Aí você tem que entender 2 coisas. Que terminando a era de Laodiceia, a igreja sobe. Amém? Se a igreja não subiu, a era da igreja continua aí. E o que é a era da igreja? Eu sempre falo isso porque eu alcancei de Deus esse entendimento. A era da igreja, ela é física e espiritual. Porque, como dizes, rico sou, de nada tenho falta, né? Mas não sabes que é um desgraçado, pobre, miserável, cego. Deus está falando as denominações. E as denominações não é só o vento. As denominações é física.
E as denominações nunca tiveram tanto com vento em popa, né? Crescendo como agora no fim de Laodiceia. As denominações, não vou nem citar o nome, mas vocês sabem. Eles têm avião, eles têm seminário, eles têm televisão, eles têm programa de rádio, né, irmão? Eles têm tudo. Isso é Laodiceia, que tem que esbagaçar na tribulação. Então, onde estamos posicionados? No final de Laodiceia, nós fomos tirados fora de Laodiceia. Nós ouvimos o grito, sai dela, povo meu. Nós ouvimos um grito, desperta do que dorme. Nós ouvimos também aquele grito, sai de Babilônia. Amém? Nós saímos da igreja para formar a noiva. Amém? O mensageiro trouxe o alarido, o 25:6 de São Mateus, chegando à meia-noite da era de Laodiceia. Chegando à meia-noite, houve um clamor: eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Irmão, para pensar, aquela voz que saiu de noite, né, irmão? Para aquelas virgens que estavam ali, a voz saiu e diz, né? Eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Você acha que aquela voz saiu do teto, da parede? Saiu da onde? Do tijolo? Da onde saiu aquela voz, irmão? Do mensageiro. Que o mundo, que as denominações creia, aceita ou não, Deus usou um homem para chamar a noiva fora. Deus chamou um homem para trazer o alarido, o desperta, amém? O sai dela, povo meu. Porque se você for para Apocalipse 18, diz lá, né? Eis que um grande anjo, né, irmão? Que veio sobre a terra, né, irmão? Aquele anjo iluminou a terra com a sua glória. Está lá, não está? Esse é realmente Cristo. Cristo. Mas quando você chega no 18:4, outro anjo aparece dizendo, sai dela, povo meu. Esse é o mensageiro. Porque é anjo terreno, irmão. Não é anjo celestial. O primeiro de 18:1 é Cristo. Quem é que iluminou a terra com a sua glória? Cristo, quando desceu no Pentecoste. Iluminou o mundo, irmão. E está iluminando até agora. Por que o mundo tem vida? Por que tudo está correndo bem? Porque ainda, mesmo que o Satanás, como um pitbull, no correntão na mão do Espírito Santo, mas quem está comandando é o Espírito Santo. O Espírito Santo está por cima de tudo. Ele controla tudo, meu irmão. E Satanás só faz o que Deus permite fazer. Enquanto não cumprir, ele não terminará isso aqui. Então, o mensageiro, irmão, veio na última era da igreja. Quando o irmão Branham veio, a era já estava morrendo. Na verdade, a era de Laodiceia está podre, está defunta. Mas não enterraram ela está aí, irmão. A era de Laodiceia é o sistema de denominação, casado com a besta, casado com Roma, de mãos dadas com Satanás. Tá, irmãos? Agora, por isso que você tem que entender aqui, pelo que estamos falando, que você, irmão, irmã, você está posicionado. Deus teve um grande amor por você e tirou você do sistema podre, tirou você de Laodiceia, tirou você de Sodoma e Gomorra, tirou você do mundo podre e te assentou em lugares celestiais em Cristo para viver uma vida digna do Evangelho, irmão. Glória a Deus, olha que vida maravilhosa que o irmão está vivendo, tomando um pão asmo, lavando seus pés, crendo na totalidade, amém? Tem hora que Deus fala, eu não posso destruir o mundo, porque a minha noiva está lá na terra. Nós estamos detendo o mal. A noiva está detendo o mal aqui na terra. Nós não somos Ló, não, irmão. Porque o Ló, ele ficava agonizando com os pecados de Sodoma. Mas Abraão estava fora. Nós somos o abraamita. Nós somos a virgem prudente, que estava com Elohim. O Ló é a virginécia. O Ló é a virginécia. Que quando o Elohim e os dois anjos chegou nos carvalhais de Manre para falar com Abraão, Abraão ajoelhou e disse,
fala, meu Senhor. Porque ele sabia que um era Deus, os outros eram anjos. Abraão tinha revelação. É o que eu tenho e é o que a irmã tem e o que o irmão tem. Revelação da divindade de Deus. Mas quando os dois anjos foram para Sodoma, o Ló estava sentado no portão da entrada de Sodoma e Gomorra ali, que ele olhou assim e viu os dois anjos chegando, ele disse: chegai, meus senhores. Trindade, irmão. O Ló, tadinho, não tinha revelação. Está entendendo? Sodoma queimou. Não queimou? Essa aqui vai queimar também. Só que nós vamos estar fora. O rapto já terá sucedido. Então veja, posicionamento. A era de Laodiceia acabou para nós. Amém? Porque nós saímos de lá. Se saímos de Laodiceia, então Laodiceia acabou para mim e para você. Mas ela continua lá com os seus sistemas teológicos, sistemas religiosos, de todos os tipos de igreja que vocês imaginam. Tá? Pedindo dinheiro, fazendo isso, trambicando o evangelho, fazendo a unção do cachorro, do camelo, do cavalo na igreja. Na verdade, é tudo demônios na igreja e eles acham que é Deus. Tá? Então, posicionamento. Nós fomos tirados de Laodiceia. Glória a Deus. Você não pode, nunca. Por isso, irmão, que quem sair da mensagem e volta para o mundo, ele não entendeu. Não entendeu. Ele voltou para Laodiceia. Ele voltou para a defunta da era. Segundo posicionamento, 7 eras da igreja, fim de Laodiceia. Termina com o arrebatamento. Não adianta. Os pastores falam, acabou de vez, acabou de... Não, irmão. Não adianta. O profeta irmão Branham disse, Laodiceia só vai finalizar lá de uma vez quando a igreja sair de cena, a noiva. A noiva saiu, aí Laodiceia entra para esbagaçar, para não sobrar nada. Tá? Muito bem, amados. Terceiro posicionamento. Esse aqui eu precisava do quadro, eu não fiz para mostrar para vocês, mas é a 7 festas de Israel. O terceiro posicionamento que eu anotei aqui, Deus estabeleceu em 23 de Levítico 7 festas para Israel. Por quê? Porque através da festa, você sabe onde você está posicionado. Tá? Então a primeira festa foi Páscoa, a segunda foi Pães Asmos, a terceira foi Primícia e a quarta foi Pentecostes, que é a festa das cabanas, festa da colheita, Pentecoste. Depois de Pentecoste, aí vem festa das trombetas, festa da expiação, que é o Yom Kippur, e o último, festa dos tabernáculos. Por que estamos falando isso? Para mostrar à igreja aqui onde estamos posicionados na festa. Amém? Veja, irmão. Jesus é a nossa Páscoa. Cristo morreu e foi crucificado por nós. Está lá em Coríntios. Jesus já cumpriu essa parte. Essa festa já foi. Já é história. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o verdadeiro pão asmo. Ele diz, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. João 6, 60 em diante. Então ele, aquele pão asmo, sem fermento, representava a pessoa de Jesus Cristo. Segunda festa. Jesus também é a primícia dos que dormem. Porque a terceira festa era a festa das primícias, dos primeiros frutos que chegavam ao amadurecimento. Os primeiros frutos que provava que tirou nota 10, vamos falar assim. Então Jesus, naquela era, daquele tempo com Israel, Jesus Cristo foi o único homem na terra que provou ser um grão-trigo. Amém? Então ele foi movido no dia de Pentecoste, a quarta festa, tá? Porque ele sendo a primícia, ele foi movido no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio do céu e encheu quase 120 irmãos
cheios com o Espírito Santo. Aquela festa, se você ler 23, né, depois eu vou citar, entrar nisso aqui mais para frente, de Levítico, você vai ver que essa festa do Pentecoste era uma festa celebrada 2 dias de festa. E nesses 2 dias, Deus mandou fazer 2 pães de movimento com fermento. Irmão, Deus mandou fazer. Na festa dos 2 dias, façam 2 pães. 2 dias, 2.000 anos. 2.000 anos. Então, aqueles 2 pães de movimento representam eu e você. Quando nós entramos na festa, nós entramos fermentado. Sabia disso? Mas o fogo do Pentecoste queimou o pão. Queimou o fermento. Purificou nós. Por isso que ele simbolizou os 2 pães com fermento na festa do Pentecoste. E a festa do Pentecoste era 2 dias, representando 2.000 anos. Então eu pergunto para você, onde nós estamos? No finalzinho de Pentecostes. Esse é o posicionamento, irmão. Onde que a igreja de Laodiceia e a noiva, mesmo ainda, estamos ainda no final do Pentecoste. Pentecoste não é língua estranha. Pentecoste, diz o profeta, é uma experiência que você tem com Deus. Pentecoste é você ter um encontro com Deus, amém? Deus encontrar com você. Por isso que ele tem que tirar de você o fermento. Ele tem que te queimar. Ele tem que te purificar, amém? E você vai pular, saltar, fala língua, profetiza, tem a visão, revelação, seja o que for. Uma vez você purificado, nunca mais você terá fermento. Esse é o Pentecoste, irmão. Aí depois do Pentecoste, né, irmão, vem trombetas, que não tem nada a ver com nós. Porque no final de Pentecoste, a igreja, nós vamos, irmão, no arrebatamento também, no final de Pentecoste. A noiva gentia, agora outro segredo do posicionamento aqui para a igreja. Até o Pentecoste, até a festa pentecostal, que era contado 7 sábados da Páscoa até o Pentecoste, contava 7 sábados. 7 sábados ou 7 semanas. 7 vezes 7? 49. O 50º dia começava o Pentecoste. Tá? Então, quando chegou o Pentecostes, Cristo encerrou com Israel. Encerrou com o judeu. E entrou as 7 eras da igreja para as nações gentias que somos nós. Então, onde estamos posicionados, Deus parou com Israel e abriu uma brecha para dar oportunidade para eu e você se salvar. Por isso que Deus é misericórdia. Porque Ele cuidou de nós. Ele abriu uma lacuna para colocar nós na glória. Ele dos céus, meu irmão. Deus é Deus. Por certo, eu seria injusto se eu não desse uma oportunidade para o gentil. E ele deu 7 eras da igreja. 2.000 anos que ele deu para nós. Para as nações gentias. Teve um Paulo, um Irineu, um Martinho, um Columbo, um Lutero, um Wesley e um Branham que rebentou com tudo com a sua mensagem. O irmão Branham veio, irmão, e rebentou com a marca da besta, apontou o dedo, mostrou quem ele é, mostrou a bagagem das denominações, rebentou com Laodiceia. E continua arrebentando, porque as mensagens estão rodando. Agora veja que Deus maravilhoso mostrou para nós o posicionamento nosso, irmão. Deus parou com Israel, colocou as 7 eras na festa pentecostal. Agora termina Laodiceia, ele fecha o Pentecoste. E falta ainda 3 festas para Israel. As trombetas. Amém? Quem vai tocar? Moisés e Elias. Olha, Deus tem 2 trombeteiros, irmão, para chamar a festa das trombetas, que é a tribulação. Eu te pergunto, quem que escapa dessa percorrida? Ninguém, irmão. Já está traçado na ótica de Deus. Nós só tem que esperar Ele fazer o rapto. Nós ir para o céu.
Porque Moisés e Elias entram em cena e traz a festa das trombetas de praga para as nações que rejeitou a palavra. Veja bem, olha que posicionamento. Deus manda as trombetas para as nações e dão oportunidade para Israel. Chicoteia as nações com pragas e fala: Israel, fica aqui, igual a galinha, põe os pintainhos debaixo da asa. Israel, vem cá, meu filho. Salva 144 mil, porque esses 144 mil vai ajoelhar, rasgar suas vestes e reconhecer Jesus Cristo, o qual Deus já traçou esse posicionamento, ilustrando a vida de José. A vida de José é a vida, é a prefiguração de Jesus Cristo. Tudo o que aconteceu com José vai acontecer no pé da letra com Cristo. José foi vendido, Jesus foi vendido. José foi jogado num poço, Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Amém? José casou com uma moça gentia. Cristo não casou com Israel, irmão. Ele foi rejeitado. Casou conosco. Você vê como que encaixa? Amém? Ele casou com uma moça gentia. Quando José montava no seu cavalo branco, ia cavalgando em Táfne, ali na capital do Egito, na época, né? Aquelas cidades ali, ia na frente um trombeteiro tocando a trombeta e dizendo: ajoelhem-se, José vai passando. Todo mundo tinha que ajoelhar, porque José ia passando. E quando o nosso Senhor Jesus Cristo vir, todo joelho se dobrará. E o trombeteiro vem tocando as trombetas, irmão, de vitória aí, né? E o nosso José, o filho da prosperidade, como José abençoou o Egito com trigo, Cristo vai abençoar a terra no milênio. Nós vamos comer as melhores frutas, as melhores bênçãos de Deus vai ser dado para nós no milênio. O nosso José, a palavra José significa o filho da prosperidade. Jesus também, ele é José, porque ele também é o filho da prosperidade. Irmão do céu, onde nós estamos posicionados? Tem como nós escapar disso? Não tem, irmão. Pastor, estou ficando velho. Fica tranquilo, não tem problema. Se você partir, Deus te ressuscita. Se você ficar vivo, você vai no arrebatamento. Você já está seguro, irmão. Olha que posicionamento, irmão. Nós só estamos esperando o desenrolar das etapas. Fica tranquilo. Laodiceia agorinha vai, pipocar tudo. Não vai sobrar nada. Espera o Papa puxar a gaveta e tirar o maço de leis e colocar em cima e falar: põe em prática. Espera, irmão. Puxar um livrão chamado Unitate Redintegration, em latim, a reintegração das igrejas. Unir todas. Nós já estamos unidos, não com denominação, com a palavra, com Cristo. Glória a Deus, irmão. E posicionados. Ninguém tira você dessa posição. Ninguém tira a irmã da mensagem. Nem mesmo se você quiser sair. Você não pode sair. O profeta fala: se você quiser sair, não tem como. Já viu o bebezinho quando está 8 meses, 9 meses na barriga da mãe? Você fala: eu quero voltar a ser feto de novo. Eu vou voltar lá para o meu pai, para os lombos do meu... Não, já era, não tem como voltar. Você tem... Aqui, irmão, é só para frente. Não tem caminho de volta. Caminho de volta, você volta para a terra de ninguém. Sua carcaça afunda no deserto. Então, irmãos, veja que coisa rica é esse posicionamento, irmão. Eu fico animado, porque eu estou olhando assim e vendo tudo acontecer. O pessoal vem falar as coisas: descanse, irmão. Em outro lado, nós não precisamos fazer mais nada. Pastor, não está ganhando? Claro, está bifurcando, está fechando. A arca de Noé está aí, ninguém. Só ovo goro e tomate podre na arca, só falando mal de nós. Ninguém quer entrar na arca, irmão. Falando nisso, a irmã sonhou com a arca, lá com o dilúvio, mundo acabando. Eu era o Noé, barbona, quase arrastando no chão. Diz que a minha barba quase arrastava no chão. Eu falei: vocês querem ver a barba de Deus, então?
Irmãos, veja, terceiro posicionamento. As 7 festas, como disse, estão frisando. Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é o nosso pão asmo, Cristo é a nossa primícia e Cristo é o Pentecoste. Aquela alegria do derramamento do Espírito Santo. É Cristo que é o Espírito Santo. Aí Cristo também é a trombeta. A verdadeira trombeta é Cristo. Amém? Porque lá no 15:45 em diante de 1 Coríntios diz assim: pelo que não dormiremos, né? Mas todos seremos transformados ante a última trombeta. Essa trombeta, irmão, é poderosa. Essa trombeta, irmão, é uma pessoa que vai falar a voz de arcanjo e os mortos ressuscitarão. E nós, seremos transformados e vamos abrir o olho diante da última trombeta. Quem é ela? Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque na verdade, ninguém faz nada sem Ele. Ante a última trombeta, trombeta do arrebatamento. A trombeta da transformação. Porque a voz de arcanjo é para transformar nós, irmão. Do jeito que você está, você não vai. Deus tem que tirar essa carne de você. Você vai evaporar igual fumaça. Só que o novo corpo vai entrar dentro de você. O novo corpo vai revestir você. Meu Deus, não vejo a hora. Estou com pressa que essas coisas acontecem. Estou cansado já de ficar aqui, irmão. Terceiro posicionamento, não vou seguir, porque senão vou ficar em festa. Mas vocês entenderam. Repetindo. Páscoa, Cristo, nossa Páscoa. Pão asmo. Ele é a primícia, ele é o Pentecoste, ele é a trombeta. Aí, irmão, o Yom Kippur, que é a festa da expiação, a festa do pedido de perdão, melhor dizendo, Deus tem que perdoar os 144 mil, tá? 12 mil de cada tribo, que faz parte dos escolhidos. Eles diz lá que todos têm que afligir suas almas, todos têm que chorar e prantear, como chora pela morte do primogênito. Tá? Isso é a sexta festa, irmão. Nós estamos na glória. E Cristo está trabalhando, Jesus Cristo está trabalhando com eles aqui, Moisés e Elias. Por isso que o William Souto Santiago queria ser Moisés, Elias e Cristo. Ele queria ser, né? Mas não é assim. Então Cristo vai estar aqui na terra. Sabia que Cristo vai estar na terra, lá em Israel? Sabia que ele vai estar em carne humana? Vai mostrar o buraco dos cravos por 144 mil? Vai, está na Bíblia, irmão. Galileu, Galileu, por que está olhando tanto para o céu? Este mesmo Jesus que viste subir, da mesma forma voltará. Amém? Não para nós, para o judeu. Por isso tem que entender a Bíblia. O adventista está achando que é para eles. Essa profecia é para o judeu. Tá? E Cristo volta para mostrar as mãos para ele, as feridas, porque o judeu só crê, sabe, quase tocando e vendo mesmo, né? O judeu. E tem mais coisa aí, irmãos. Tem mais coisa aí. Cristo vai salvá-los, eles. A noiva está na glória. Aí a besta vai levantar e mandar matar Moisés e Elias e mandar matar os 144 mil. Eles serão mortos, irmão. Vai ter uma carnificina. Eles vão morrer na bala, na bomba. Sabe lá o que vai ser, irmão? E ninguém tem o poder de pôr a mão nos defuntos. Moisés e Elias mesmo vai ficar 3 dias e meio lá caído. Às vezes, atirador de elite, né, irmão? Irmão Branda fala, pode ser um atirador de elite, vai acertar um tiro em Moisés e outro em Elias e mata. Quando Deus liberar, né? Porque antes disso, bomba, granada, nada atinge eles. Ninguém pode matá-los. Agora, depois que cumpriu o ministério, é necessário que eles provam a morte.
Aí 3 dias e meio, para representar os 3 anos e meio, eles ficam todos mortos, e os 144 mil disseram tudo fuzilado, morto também. Aí Cristo desce, irmão, naquele momento, e chama eles. E eles todos ressuscitam. Ninguém pode enterrar Moisés e Elias. Moisés e Elias ressuscitam. E os 144 mil também. E eles sobem para Cristo. E a terra abre um buraco e a metade da cidade desaba. Um grande terremoto que morre milhares de pessoas. Amém? E eles sobem porque eles vão fazer parte do milênio. Eles não podem ficar aqui mortos. Tá? Então, veja, a festa do perdão. E a última, os tabernáculos é o quê? É o milênio, irmão. O que é os tabernáculos? A festa dos tabernáculos é Israel e o mundo gentil, que se tornou tudo a noiva de Cristo, a igreja de Deus, no milênio, aqui na terra, cada um construindo a sua casa. Pastor, nós vamos construir casa? Vai. A irmã vai construir a sua casa. A irmã vai criar os seus animaizinhos. O irmão vai construir a sua casa, vai plantar a sua vinha, a sua oliveira. Entendeu? Vai ter todas as coisas que Deus preparou para você, e o diabo atacou Adão e Eva e estragou todo o plano. Aquele projeto que Deus tinha com Adão e Eva, com os filhos de Adão e Eva, lá no Éden, que o diabo estragou, Deus vai repetir no milênio. Você nem imagina o que Deus vai te dar no milênio, meu irmão. Por isso que você não pode perder o milênio. A denominação perde. Que eles vão ficar mortos e esperar o julgamento do trono branco. Só vai participar do milênio a noiva. Ainda que dentro de 1000 anos, né, irmão? Vai ter muita coisa para fazer. Então está aí as 7 festas. Agora você entendeu onde é que você está? Nós estamos no Pentecoste, no finalzinho de Pentecoste. E termina como? O Pentecoste de Laodiceia finaliza com o arrebatamento. Deus não parou ainda com nós. Quando Deus parar com nós, volta para o judeu. Desculpe aqui, teu irmão, que eu vou falar. Se você, caso, você está lá na sua casa, e o vizinho fala, ô vizinho, oi, vê na televisão aí, dois barbudão aí, ó. Você não foi no rápido, irmão. Porque eles voltam para Israel e a igreja é sacada. A noiva é tirada. Eu não quero ficar aqui para ver Moisés e Elias, eu vejo depois. Quando Moisés deixei aqui morrer tudo e ressuscitar. Aí a hora que ele chegar, ó, parabéns, viu, pela vitória que você teve lá com 144 mil. Amém? Ah, não, aperta a mão de Elias. Senhor, parabéns, viu, Elias? Pelo Rio Jordão lá, tá? Pela carruagem de fogo. Me empresta ela para me dar uma volta. Irmãos, e aí? Eu vou falar só mais um, porque é muita coisa. O quarto posicionamento para nós, por isso que eu gosto de Deus, irmão. Se você não entender um, você vai entender o outro. O quarto posicionamento anotado aqui é a 70 semana de Daniel. Amém? A 70 semana de Daniel. 9:24 de Daniel. Gabriel disse para Daniel, 70 semanas está determinada para o teu povo. 7 mais 62. 7, as ruas, os muros, o templo será restaurado. E mais 62 semanas até a chegada do Messias. Irmão, como que é fácil? Como é que aquele judeu comeram bolita, irmão? Para não olhar, né, irmãos? Deus marcou data, marcou a cidade que o Messias nasceria. E tu, Belém, de ti sairá o guia. Puxa vida, ele nasceu em Belém. Como que eles... É claro, né, irmão? Deus, ó, passou o pinche nos olhos deles. Deus cegou eles mesmo. Então, 70 semanas, distribui 7 vezes 7, 49 anos, quando Ciro
deu a carta para Esdras e Neemias voltar para Jerusalém e reedificar a cidade, e eles dizem 15, 16 anos, eles ficaram trabalhando para reedificar a cidade, e aquilo foi até as 7 semanas, que foi 49 anos. Então cumpriu as 7 semanas, mais 62 semanas, até a chegada de Cristo. 7 mais 62, 69 semanas. Faltou quanto? Uma, né? 7 mais 62, 69. Mas ele falou 70, então ficou uma. Essa uma foi direcionada para nosso Senhor Jesus Cristo trabalhar. Então, quando Cristo nasceu da Virgem Maria, irmão, tá? Ele nasceu no tempo da 70ª semana, da 70 semana. Ele nasceu nesse tempo. Só que o que aconteceu? Ele esperou certinho a hora para iniciar o seu ministério, que ele iniciou o ministério com 29 anos e meio, e ele pregou 3 anos e meio. Amém? Quanto tempo Cristo pregou de seu ministério? 3 anos e meio. Ele pregou 3 anos e meio para salvar os judeus, para ajudar eles. Mas o que eles fizeram com Cristo? O crucificaram. Deixa que o sangue dele cai sobre nós, nossos filhos. Esse é um adivinho, ele é um imundo, ele é isso, ele é aquilo, ele é filho de Belzebu e tanta coisa. Rejeitaram Cristo. O que Cristo fez? Quando Cristo estava dentro dos 3 anos e meio, irmão, trabalhando dentro dos 3 anos e meio, Cristo falou assim, 10 de Mateus e 10 de Lucas você pode ver. Ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele veio somente para o judeu, irmão, porque Daniel recebeu a mensagem de Gabriel dizendo, 70 semanas está determinada para o teu povo e para a tua santa cidade. Onde é que estava Daniel? Na Babilônia. Tem gente, os adventistas e muitos, não, a cidade era Babilônia. Não, irmão. As 70 semanas era para o teu povo, que é o judeu, e para a tua santa cidade, que é Jerusalém. Não é para a Babilônia, irmão. Igual nós estamos em Campo Grande, né? Não tem nada em Campo Grande. Deus nem vê Campo Grande. Nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Deus olha nós em Cristo, meu irmão. Isso aqui é lixo. Vai afundar tudo com o terremoto. Não sobrar nada. Então, 70 semanas para o teu povo e sua cidade. Então, quando Cristo veio, ele foi enfático, disse, somente para a ovelha perdida de Israel. E eles foram e pregaram e fizeram tudo. Crucificaram ele. Quando ele ressuscita, ele diz, ide a todas as nações agora. Mateus 28, 19. Veja bem a força da palavra, irmão. Ide agora a todas as nações. Fechou Israel e abriu para nós. Por isso, qual que posicionamento, irmão? E a igreja começou lá no Pentecoste, pulando em língua e tudo, né? E sabe o Irã, que está arrebentado na guerra lá, estava lá, irmão. Você sabia que o Irã estava lá no dia de Pentecoste? Estava lá. Se você ler lá, Elão, os elamitas, era o povo do Irã antes. Então, desculpe aqui, o Irã teve a sua oportunidade de salvação, de receber Cristo, de ser uma nação cristã. 2000 anos eles rejeitaram Cristo. 2000 anos até agora eles rejeitaram Cristo. Olha o que aconteceu com o Irã. Quase que arrebentou tudo. Você vai no Jeremias, Deus diz, eu quebrarei o arco de Elão. Eu quebrarei o Irã. Quebrou agora. Iraque, esses países aí que não quer nada com Deus, vai arrebentar tudo na tribulação, irmão. Então veja, ele colocou entre os 3 anos e meio que ele pregou, ele colocou as 7 eras da igreja. Olha que Deus bom, irmão. Pensou em nós. Pensou em você, fala, Deus pensa em mim. Ele pensou em você quando estabeleceu as 7 eras da igreja. E nós somos a nata do leite, porque nós viemos na última era da igreja. Nós somos o coroamento das eras, irmão.
Nós vamos coroar as eras da igreja. Nós vamos sentar no 7º degrau. Quer dizer, nós vamos sentar ao lado de Cristo. Porque Cristo senta, o trono de Cristo é no 7º lugar, no 7º degrau, amém? E nós vamos estar lá no 7º com Ele. Veja como que Deus gosta de você. Isso é posicionamento. E os outros 3 anos e meio, Ele deixou agora para Moisés e Elias terminar, irmão. No fundo, Deus ainda tem, no fundo do coração de Deus, uma lembrança que dói o coração de Deus do judeu. Puxa vida, eu sou culpado. De certo Deus fala assim, né? Eu sou culpado. Deus sente culpado de ter cegado eles. Deus fala assim, mas se eu não cegasse eles, eu não salvava os irmãos do Brasil, o resto das nações. Então ele volta agora e abre tempo de graça de novo para o judeu, irmão. Por isso que eu disse aqui nos cultos passados, ninguém derrota Israel. Ninguém derrota Israel. Porque Deus tem que salvar 144 mil eleitos daquele paizinho lá, que é menor quase que Mato Grosso do Sul. Tá? Deus volta com eles para tratar os outros 3 anos e meio, para terminar as festas. Olha o posicionamento aqui. Para terminar as festas. E o importante, irmão, que nós não vamos esperar acabar tudo, não. Nós vamos agora no meio da estrada, no rapto. O irmão falou, pastor, tem como nós ficar aqui para ver a grande tribulação das pragas, daqueles gafanhotão com cara de leão, cabelo de mulher, dentro disso e aquilo, e viagem? Eu falei, irmão, você fica aqui, você não for, irmão. Só de ler ali, o Espírito Santo já revela para nós como que vai ser aquelas marmotas, aquelas locustas, aqueles monstros para aterrorizar o povo dessa terra que virou as costas para Deus. Deus vai mandar coisas terríveis, irmão. As mulheres têm medo de barata, né? Imagina uma barata do tamanho de um Fusca. Aquele baratão na rua. Você olha, é um carro. Que carro? É um baratão. Pega a pessoa e engole vivo a pessoa. Monstro. E vai ter isso por causa da irradiação atômica. O profeta fala. As coisas vão entrar em descontrole. Os insetos. Muita coisa vai acontecer aqui, irmão. Aí, não dá para ficar. Eu não quero nem saber. Vamos ficar de pé, amados. Vamos ficar de pé porque tem muita coisa aqui. Glória a Deus. Eu quero perguntar, você está posicionado em Cristo? Glória a Deus. Essa é a nossa posição, irmão. Fica firme. Não desfaleça o coração de ninguém. Teu servo irá e pelejará contra esse problema que está... Às vezes o irmão fala, pastor, com tanta coisa, porque nós sofremos tanto, porque o nosso galardão não é aqui, a nossa recompensa não é aqui, irmãos, tá? É do outro lado. Então vamos aguentar quietinho, vamos orar, vamos suportar, amém? Mas é glicose alta, é pressão, é uma dor aqui, uma dor ali. Não se preocupa, você vai ter um corpo novo, um corpo especial, um corpo jovem, que atravessa a parede, que viaja como pensamento. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Deus, por esse posicionamento, Pai. Falamos aqui uma parte dele, mas nos próximos cultos nós podemos prosseguir. Pedimos, Pai, a Tua graça, o posicionamento para a noiva no Brasil, a união dos Teus filhos, a unidade. Temos que chegar à unidade do corpo de Cristo. Trabalhe no coração dos pastores, Pai. Trabalhe no coração dos mestres, dos apóstolos da mensagem, dos enviados, Senhor. Estamos tirando o pé do chão. A Tua vinda está chegando, Senhor. O mundo vai entrar em caos. O mundo vai entrar em problema, Pai. Precisamos, Senhor, do Teu posicionamento. Oh, grande é o Teu nome. Ajuda o Teu filho. Ajuda a Tua filha. Sustenta aqueles que não puderam vir, Pai. Ajuda os nossos irmãos de fora, a irmã Maísa, a irmã Terezinha na Rondônia. Oh, Senhor, eles precisam de comida forte, de alimento forte. Ajuda o irmão Cleiton, Senhor, na Bahia, o Alvino, Senhor. Ajuda essas pessoas, sua família. O irmão Cleiton tem sua esposa que está com câncer no seio. Que ela seja curada, que ela seja resgatada.
Revela a tua palavra no coração da nossa irmã Tatiana. Salve essas pessoas. Ajuda nossos irmãos de Campo Grande, os grupos da mensagem, para que todos entrem em linha com a palavra, porque a hora está à mão e o Senhor está chegando, Pai. Podemos ver pelos sinais dos tempos que o Senhor está se aproximando. Cremos na tua palavra e agora, Senhor, nos ajuda, Senhor, a ficar firme, a segurar, Senhor, como um arreio bem amarrado àquele animal ali, para que o teu Espírito possa cavalgar e levar esta palavra até os confins da terra. Pedimos, agradecemos e leve nós em paz, protegido pelo sangue do Calvário, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém. Amém. Ô glória, vamos cantar, amados, eu amo. Eu amo porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Eu amo, eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Oh glória! Oh glória! O Senhor nos amou primeiro, comprou-nos a nossa salvação no madeiro do Calvário e agora nos posiciona na plataforma para o arrebatamento. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Muito bem, irmãos, vamos para casa. Senhor, leve em paz o teu rebanho. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, consolação e fé perfeita permaneça no vosso coração para toda a eternidade. Amém. Cumprimento seu irmão, dê um abraço do seu irmão na sua irmã, irmãos, até nos vermos novamente.